Olá, boa tarde a todos os companheiros do Instituto Kardecista da Bahia e a todos aqueles que nos acompanham às nossas preleções doutrinárias, sempre aos sábados à tarde, a partir das 15 horas. E hoje nós temos a companhia da nossa companheira Nilcélia Miranda. Boa tarde, Nilcélia. Seja bem-vindo à sala virtual do Instituto Kardecista da Bahia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, caros ouvintes. É uma alegria poder estar aqui com vocês pela primeira vez nesse púlpito virtual. Maravilha, Nilcélia. Seja bem-vinda. Tá? E, como sempre, para iniciarmos as nossas transmissões, a gente faz uma prece, né, para iniciarmos os nossos trabalhos. Então, vamos pedir ao nosso Pai Maior, Deus, que nos conceda a permissão de realizarmos esse trabalho, esse encontro, de podermos discutir, refletir acerca do tema proposto. Permita, Pai amigo, que a nossa amiga Nilcélia possa se inspirar nos companheiros espirituais e possa trazer os seus conhecimentos acerca da doutrina dos espíritos para cada um de nós. E que estejamos de coração e mente abertas às ideias sempre renovadoras da doutrina dos espíritos e do teu evangelho. Esteja conosco, Pai amigo, agora e sempre. Bem, meus amigos, nossa amiga Nilcélia vai falar sobre as bênçãos do altruísmo. Tá? No final, nós teremos, quem quiser, pode fazer algumas perguntas através do chat, que Nilcélia vai responder, com certeza, a esses questionamentos. A palavra é sua, Nilcélia. Seja bem-vinda. Obrigado, Paulo. E como o nosso querido irmão falou, hoje nós iremos trazer algumas reflexões a respeito das bênçãos do altruísmo, que pesquisando no dicionário, encontramos que, segundo a etimologia, a palavra altruísmo, ela deriva do francês altruisme, que significa falta de egoísmo. Inclusive, logo no início dessa nossa página de referência do livro Atitudes Renovadas, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, a nobre mentora também nos esclarece que Augusto Comte, criador do positivismo e da sociologia, aborda o altruísmo como sendo o oposto do egoísmo. E, de fato, como precisamos estarmos oposto ao egoísmo. E esse convite, que também vem da parte dos amigos espirituais, é e sempre foi de todo sempre, que sempre estão a nos convidar a exercermos a fraternidade e a darmos a mão amiga mediante as pequenas e as grandes necessidades, a estarmos com o nosso olhar mais voltado ao nosso próximo, deixando a indiferença de lado e fazermos aos outros o que gostaríamos que o outro nos fizesse, tal qual preconizou o Mestre Jesus. Sendo que o egoísmo, ele está catalogado pelos benfeitores espirituais como sendo uma das chagas morais da humanidade, que consome a sociedade. Já o altruísmo é um sentimento nobre que aquele que é portador traz à tona já a solidariedade dilatada no coração. Está mais habituado à prática da caridade, porque já tem desenvolvido na intimidade do seu ser a compaixão e, em consequência, a empatia, porque pensa primeiro nos outros antes de pensar em si, nos próprios interesses. Ou seja, o amor enobreceu o coração. Esquece muitas vezes de si para poder ajudar o próximo. Trabalha sempre para minimizar as aflições alheias, exercendo a compaixão, o socorro, fazendo o que está ao seu alcance para a felicidade do próximo. O altruísta, ele não pensa nem ter
nem possuir, nem tampouco no gozo que caracteriza o egoísmo. Mas isso porque os instintos e as paixões mais fortes, que antes faziam até mesmo parte do quadro da sua intimidade, já se transformaram em arroubos de bondade, de compreensão. Sua felicidade é a doação de si mesmo em prol da fraternidade. Então, o altruísta é aquela pessoa que é portador de diversos sentimentos de grandeza moral, dentre eles a generosidade. E o generoso, por sua vez, é alguém que aprendeu a auxiliar os outros e conserva na intimidade do ser a maturidade, porque embora saiba que o outro não necessite, também não toma para si os problemas alheios, porque até mesmo no campo da caridade se há necessidade de equilíbrio, para não cairmos na ânsia de tudo querermos resolver, decidir e compreender. Da mesma forma que não carrega a cruz dos outros, mas ajuda cada qual na compreensão das próprias dores. E é a generosidade que nos ensina que quanto mais distribuímos, mais se multiplica, quanto mais se divide. Notemos que quando conhecemos alguém generoso, de pronto sentimos a irradiação da sua energia, porque passa para cada um de nós bem-estar onde se encontra. O nosso coração sente que ela vai poder nos ajudar de alguma forma. É aquela pessoa que sabemos que podemos contar. E é desse modo que, através da ação, de doar e dos benefícios decorrentes das nossas ações, através da mudança comportamental, que paulatinamente a felicidade vai sendo construída na intimidade do nosso ser. Lembremos-nos do padecimento do Mestre Jesus quando esteve na cruz, que apesar da ingratidão dos amigos, atendeu generosamente a Dimas, o ladrão que lhe pediu socorro, que estava ao seu lado no momento da crucificação, em que a mãe aflita chorava, interrogando o coração em dor: por que, meu filho? Em que reina a tua educação? E em lágrimas esteve a ponto de cair, quando foi amparada pela noiva desventurada de Dimas, em que, vendo aquela cena, desejou gritar, justamente no instante em que o mestre o olhou com suavidade e, tomado de sincero arrependimento pelos atos praticados, roga em plena agonia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Dimas, naquele momento, reconhecia os equívocos praticados e desejava realmente reabilitar-se. Gostaria de confortar a mãezinha e a noiva humilhada, mas era tarde. E com isso, naquele momento, no madeiro da infâmia, juntamente com o Mestre Jesus, debatia-se na angústia. E o Mestre Jesus, empapado de suor e sangue, com as chagas abertas, respondeu-lhe misericordioso: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E acompanhando a cena, Maria, a mãe de Jesus, que ali também estava a sofrer, vendo o padecimento daquela mulher, a mãe de Dimas ainda teve naquele momento o coração cheio de compaixão e com a voz trêmula pergunta: mulher, é teu filho o crucificado da direita? Sim, é meu filho. Então, se o meu filho, o do meio, disse a teu filho que o atenderia, crê, porque meu filho é o excelente Filho de Deus, o seu Messias. E as duas se abraçaram. Então, notemos nessa passagem evangélica um grande exemplo da Mãe Santíssima, porque naquele momento, mesmo em sofreguidão, ela confortou a mãe que ali também estava sofrendo por seu filho bem amado que estava na cruz. Então, Maria agiu plenamente com generosidade,
Da mesma forma que o mestre ali em dor, porque o mestre estava no corpo físico, sentia dores, e em nenhum momento ele pensou em si, em nenhum momento ele indagou o que Dimas tinha feito ou deixado de fazer para estar naquela situação, mesmo porque conhece a cada um de nós pelo nome e sabe do nosso passado, sabia do passado das pessoas e das suas atitudes do presente. Mas mesmo assim, Jesus nada pergunta, porque Jesus é 100% altruísta. Então, por isso é que a espiritualidade também nos apresenta o altruísmo como uma formulação ética, ou seja, na condição de serenidade, em que se respeita todos os comportamentos, se impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. E essa ética da generosidade é centrada justamente na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios a serem considerados. Somente a se preocupar em estender a mão no momento preciso e indispensável. E nessa nossa página de estudos, o espírito Joana de Ângeles nos esclarece. Necessário, no entanto, reflexionar-se em torno do comportamento altruísta, a fim de que não mascare o exibicionismo ou a presunção, que caracterizam muitos indivíduos ainda não habilitados para honorável prática. Ou seja, fazer o bem é dever de todos nós. Entretanto, todo o bem que nós façamos, a quem quer que seja, deve ser sempre feito em silêncio, sem buscar aplausos, ou seja, sem ostentação, dando com a mão direita sem que a esquerda perceba, sendo feito pela simples satisfação de auxiliarmos o nosso semelhante e não para chamarmos atenção em relação aos nossos atos. E continua a nos dizer que o altruísmo não aguarda reconhecimento, não espera aplausos ou louvação. É bênção do amor sublime de Deus que se embosca no coração e se irradia em forma de compaixão. E, de fato, muitas vezes o indivíduo nem mesmo se dá conta que está expressando um comportamento orgulhoso e vaidoso, que em si mesmo é um sentimento egoísta, ou seja, daquele que sente admiração pelo próprio mérito, ligado ao excesso do amor próprio, arrogância, orgulho. E o Evangelho nos ensina que aquele que faz alarde do bem que pratica, em realidade, já recebeu a sua recompensa. Foi visto pelos homens. E o orgulho não deixa de prejudicar os atos daquele que a pratica. Pois todo bem realizado com ostentação e com secreto desejo de aplausos e recompensas perde o mérito. Não foi por outra razão que o Mestre Jesus nos asseverou, para tomarmos cuidado para não praticarmos as boas obras diante dos homens, para não serem vistas, pois do contrário, não receberíamos recompensa do nosso Pai que estás nos céus. Então, o Mestre Jesus, ele exorta essas palavras porque a discrição, a humildade e o respeito pelo próximo que recebe é puramente imprescindível na prática do bem, pois à medida que adquirimos humildade, passamos a nos nivelarmos uns para com os outros, eliminando a ideia falsa de superioridade em relação àquele que tem mais ou menos materialmente, ou que não tem entendimento desse ou daquele assunto. Então, o comportamento humilde sempre nos ajudará ao progresso espiritual, nos aproximando cada vez mais de Deus, porque na prática do bem, o maior beneficiado não é aquele que recebe, e sim aquele que doa. Inclusive, é uma passagem do Mestre Jesus, narrada por Mateus, no capítulo 8, versículos 1 a 4, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo,
em que às vezes muitos ficam com dúvidas a respeito dessa passagem. E vemos muito isso nos grupos de estudos, em que alguns não entendem o fato de Jesus, depois de descer do monte, ter curado uma pessoa portadora de hanseníase, lhe diz: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. E indagam: Jesus não disse que não é para falar, mas por que ele mandou se mostrar? Não é a mesma coisa? Ora, acreditar que Jesus estava ostentando o comportamento é desconhecer seu valor moral. Jesus faz essa recomendação porque, à época, as pessoas portadoras de hanseníase eram totalmente humilhadas pela sociedade. Quando uma pessoa portadora dessa doença passava pela cidade, ela deveria se manter a mais ou menos uns 3 metros de distância das pessoas e usava um sininho na mão que devia tocar e falar a palavra imundo, imundo, imagine, para que as pessoas pudessem saber que ali estava passando alguém portador dessa doença, porque antigamente não se tinham os tratamentos como hoje nós temos, que detecta logo a doença, é tomado o medicamento e se torna estável, né? E mesmo muitas pessoas desaparecem essa doença, e na época não se tinha. E quando tinha alguém com essa doença na família, elas eram expulsas, porque as pessoas, pela falta de entendimento, que era, entre aspas, até natural, porque tinham medo devido à ignorância e muitos outros pontuações que podemos fazer, elas eram expulsas da família para não contaminar as outras pessoas. E com isso, Jesus pede para que se mostrassem os sacerdotes para novamente serem reintegradas no livro dos vivos, retomando o convívio da família e, por conseguinte, da sociedade, já que haviam sido banidas em decorrência da doença. E quando o mestre diz: abstente de falar disso a quem quer que seja, é como se estivesse a dizer: silêncio, não diga nada a ninguém, porque é assim que a caridade deve ser feita, sem alarde e em silêncio. Ao contrário de muitos que fazem questão de divulgar os seus feitos, querendo que os demais o tenham como uma pessoa boa. Há uns 20 anos, mais ou menos, atrás, foi algo que aconteceu que eu jamais esqueci. Eu tinha ido a um centro espírita e lá eu fui com o objetivo de conversar com o presidente da casa. E lá chegando, fiquei na saleta, ao lado, esperando, aguardando, quando saiu um rapaz batendo os pés e com uma caratonha terrível. E na hora que o presidente estava conversando comigo, ele me disse que aquele senhor estava ali porque, de fato, tinha boas intenções, queria muito ajudar o centro, mas ele queria que colocasse um banner na frente do centro com o nome da empresa, para que divulgasse que a empresa tal estaria ajudando aquela instituição. E, logicamente, o presidente, não concordando com isso, ele se aborreceu e não ajudou. O que aconteceu nesse caso? Ele queria ser visto e não se praticou bem dessa forma, dando com a mão direita e esquerda, percebendo. E a espiritualidade nos traz que a maior demonstração de altruísmo que podemos encontrar está na parábola do bom samaritano, em que um homem que descia de Jerusalém para Jericó, depois de ter sido assaltado pelos ladrões, foi deixado à margem do caminho. E oportunamente passou por aquele trajeto um doutor da lei e depois um levita, que, embora tivesse visto o homem caído, seguiram indiferentes. No entanto, um samaritano, passando pelo local e vendo o homem ensanguentado, teve piedade, colocou o pobre no seu cavalo e conduziu à hospedaria, pedindo ao hospedeiro que assistisse ao homem
generosamente e qualquer coisa a mais que precisasse de gasto, no seu retorno ele pagaria. E o interessante dessa parábola, que podemos encontrá-la no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe de forma resumida, nos traz muitas reflexões, especialmente pelo fato de o samaritano ter ajudado o homem caído, que em realidade era judeu. E samaritanos e judeus eram próximos, mas só que odiavam-se publicamente. Tinham uma origem comum, cultuavam o mesmo Deus, mas não se focavam nas aparências, apenas nas diferenças. E notemos que o samaritano socorreu o judeu que estava caído, sendo ele seu adversário, sem fazer qualquer pergunta, sem ao menos parar e pensar que aquele homem caído e necessitado é alguém que o maltrata e o desconsidera, e que, por sua vez, o entregaria à própria sorte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse o contrário. E que gesto é esse do samaritano? Senão o altruísmo ético, generoso, movido de compaixão e tudo mais de bom. O samaritano fez ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse, estando esse no seu lugar. O samaritano apiedou-se e viu naquele homem abandonado e envelhecido, reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus. Porque não se pode amar a Deus se antes amar o seu próximo, nem amar o seu próximo antes de amar a Deus. Porque, embora seu próximo não considerasse, tomado de compaixão, socorreu e ainda deu-lhe o animal para conduzi-lo e seguiu a pé, protegendo o homem de qualquer tombo, a fim de ajudá-lo de uma forma melhor na hospedaria. Então, ele socorreu o dito inimigo. E nós? Será que já temos a compaixão necessária para exercermos um gesto de altruísmo como esse? Socorrer alguém que se diz de nosso inimigo, ou socorrer quem não conhecemos, apenas a misericórdia, a generosidade, fazendo parte das nossas ações? E quantas vezes tem pessoas que têm um familiar, um vizinho, um parente, amigo, e não ajuda de forma nenhuma. E muitas vezes isso ocorre até mesmo conosco. Não agimos como um bom samaritano. E esse ensinamento é o que Joana, nessa página, nos traz em relação ao altruísmo, porque esse é o sentido da caridade com Jesus. Não é a doação que humilha, nem a caridade que se faz com ostentação, sem humildade, nem tampouco do oferecimento das coisas e de pertences inúteis, dos excessos que entulham os móveis, os armários e que muitas vezes ficam lá mofando, mas a doação de nós mesmos, do nosso tempo. Essa é a maior da caridade, não fazer do nosso próximo um ser invisível. E se repararmos bem, o tempo todo as coisas sempre estão ocorrendo à nossa volta, nos sinalizando que o nosso próximo precisa de nós, nos dando a oportunidade de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Porque ao nos permitirmos a doação de nós mesmos, tudo se modifica na nossa vida. Passamos a adquirir mais saúde, porque a nossa vibração se modifica, porque passamos a alimentar o nosso pensamento com ideias sãs, com pensamentos saudáveis e salutares, sempre naquela ânsia de estar lá, poder servir, poder ser útil ao nosso próximo. Cérebro e coração têm que sempre estar juntos para uma existência saudável. E para iniciarmos esse mistério na nossa caminhada, é necessário organizarmos a nossa agenda e reservarmos sempre algum tempo ao serviço de remuneração em prol da fraternidade
em favor do nosso próximo. Quem sabe, uma vez por semana, 1 hora, 2 horas do nosso tempo, ou quem sabe, de 15 em 15 dias, uma vez no mês, a cada 2 meses, porque o importante é servir. Que tal uma visita aos enfermos, ao orfanato, conversar, brincar com as crianças que não têm pais, uma visita ao abrigo de idosos, ter uma conversa amiga com aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes abandonadas pelas famílias, que não têm paciência para estar com aquelas pessoas que tanto lhe serviram. São pessoas que experimentam muitas vezes a ingratidão dos seus parentes, dos seus filhos. Então, podemos sempre nos vincularmos ou ao nosso modo, ou até mesmo alguma instituição ou agremiação religiosa. E essa prática, na realidade, começa primeiramente dentro do nosso lar, sendo fraternais e solidários uns para com os outros, aprendendo a perdoar e no esforço contínuo de sempre buscarmos praticarmos a caridade, no pensar, no falar, no agir, ensinando também os nossos filhos a compartilhar e a desapegar-se. Porque jamais devemos censurar nossos filhos quando eles querem dividir o que têm. Ao invés disso, sempre os incentivarem a serem generosos. E separar roupas e brinquedos para serem doados é um bom começo para as crianças. E ao separar itens para doarmos, não estimular de forma nenhuma as crianças a doarem os brinquedos quebrados, as roupas rasgadas ou coisas com prazo de validade vencida. Porque se não serve para a nossa família, certamente não servirá para a família alheia. E doar, significa lição de desapego para cada um de nós. E com isso, com o passar do tempo, isso vai se tornando um hábito. Olha que hábito bom. Mas aqueles que são apegados aos bens materiais dificilmente conseguirão ensinar os seus filhos a prática do desapego, porque os filhos, eles têm a propensão, tendem a imitar seus pais em tudo. E eles aprendem muito mais pelo exemplo do que por muito falar. E é assim, entre outros tantos procederes, que o altruísmo nas crianças começa a ser construído. Embora conheça até algumas crianças que já trazem isso naturalmente, já é nato dentro daquelas crianças em que certa feita, eu tive a oportunidade de conversar com uma criança de 3 anos, que eu fiquei, meu Deus, essa criança só pode ser uma criança cristal. Ela era totalmente humanista, ela falava de coisas que eu fiquei boquiaberta. Então, as crianças que estão chegando, essa nova geração, já traz muito dessa bondade, desse amor, imantadas no seu coração. E é muito importante procurarmos também na nossa caminhada, verificarmos como é que estamos utilizando o nosso tempo. Será que realmente estamos utilizando esse tempo que aqui nós nos encontramos encarnados de forma proveitosa? Porque nos diz a espiritualidade que a nossa vida é uma fração de segundos. E a hora vazia, ela se torna sempre um espaço mental perigoso para cada um de nós, porque pessoas lamentavelmente, não julgando, mas dizem que nunca tem tempo para praticar o bem, para fazer nenhum serviço em prol da fraternidade, mas passam horas e horas na frente da televisão, horas e horas passeando nos gozos mundanos. Então, pessoas que só fazem trabalhar, sexo, se alimentar. Então, são pessoas ainda puramente fisiológicas, ainda não têm o pensamento condicionado à elevação dessas atitudes enobrecidas, porque quando nós fazemos ao outro, como eu falei anteriormente, na realidade estamos fazendo a nós mesmos,
Basta que olhemos ao nosso redor. Olhe quantas necessidades estão em volta, precisando de nós, de um pequeno gesto, porque se cada um fizer uma pequena parte, se forma um todo. Há um ditado que diz assim: quem não sabe servir ainda não aprendeu a viver. E a espiritualidade nos traz que nos mundos superiores a solidariedade é algo natural, porque o coração ele já está condicionado ao amor. E é o estudo que é uma das formas de nós nos conscientizarmos dessa realidade, dessa necessidade impostergável na nossa caminhada, porque é estudando que nós nos libertamos da ignorância e conseguimos nos transformarmos em pessoas melhores e aprendemos a praticarmos a caridade para não estarmos agindo como falei anteriormente, dando com a mão direita e a esquerda percebendo, divulgando alhures o bem que nós fazemos. E estarmos em vida é um presente maravilhoso que o Pai Celestial oferta para cada um de nós. A cada dia que acordamos é uma bênção nova que o Pai sempre nos concede para recomeçarmos, pois há coisas em nossa vida que passam e não mais voltam, mas isso devido à falta de boa vontade para conosco mesmo. Maria Madalena, que era conhecida como Maria de Magdala, ela vivia uma vida promíscua, aferrada aos bens materiais, envolta em companhias espirituais negativas. Mas depois que conheceu a Jesus, tudo mudou. Tudo se modificou na sua vida. Deu tudo que tinha, joias, roupas, até mesmo sua casa, ficando apenas com o mínimo de dinheiro para sobreviver. Então, Maria Madalena, ela se desprendeu totalmente das coisas e foi simplesmente servir ao seu próximo. Deixou tudo para trás e foi seguir os rancianianos, a cuidar dessas pessoas que eram humilhadas, que eram maltratadas pela sociedade, se doando plenamente, construindo uma era nova de amor no seu coração. Maria caiu em si, renasceu, se tornou nobre, se iluminou, se tornou uma pessoa altruísta. Maria era filha pródiga e fez a viagem de volta a Deus e ficou impregnada com a sua luz, porque vivenciou seus ensinamentos. E olhe que não lhe faltaram tentadores, não lhe faltaram provocadores para desviá-la do caminho, mas ela persistiu e venceu. Se transformou a tal ponto que foi a primeira pessoa escolhida por Jesus para vê-lo após a crucificação. E quantas oportunidades nós não perdemos por simplesmente não agirmos no tempo certo. Por isso necessitamos vivermos atento, tendo momentos de reflexões diárias, especialmente antes de dormirmos, e nos questionarmos: estou aproveitando da melhor forma o tempo que Deus está me oferecendo enquanto encarnado? Porque não importa a religião, o importante é socorrer. Há uma história, uma pequena história que também vou trazer de uma forma resumida, bem rapidamente, que já estamos quase no nosso tempo, que quem quiser saber de maiores detalhes pode verificar no livro Jesus no Lar, que é ditado pelo espírito Neil Lúcio, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, em que dois amigos, eles caminhavam numa montanha deserta, numa ventania de inverno, e eles procuravam o quanto possível se esquivar do ar gelado, quando de repente foram surpreendidos por uma criança à beira do caminho. Então um deles olhou para a criança e disse irritado: não perderei tempo, a hora exige cuidados para comigo mesmo. E o outro, de coração mais piedoso, disse: amigo, só vimos o pequenino.
é nosso amigo, é nosso irmão em humanidade. E o outro, com o coração endurecido, disse: não posso, sinto-me cansada e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos alcançar a aldeia mais próxima sem perda de tempo. E avançou adiante em largas passadas. No entanto, o viajor de bom coração pegou a criança, aconchegou-a no peito e seguiu adiante, embora menos rápido. A chuva caía, gelada. Nisso, quando o companheiro de bom coração chegou à hospedaria, não encontrou o outro e soube logo mais que ele tinha perdido a vida no beira do caminho, porque seguindo a pressas e a sós, querendo chegar logo na hospedaria, terminou sendo morto pela tempestade, pelo frio que estava de forma torrencial. E o outro, avançando com sacrifício e sendo útil, conseguiu vencer os obstáculos do caminho, alcançando naquele momento as bênçãos da salvação. E como a própria história nos revela, toda vez que nós nos permitimos o egoísmo, nos negando a prática da solidariedade e da fraternidade, estamos deixando de beneficiarmos a nós mesmos. Quando fazemos o bem, ele sempre retorna para nós. Não existe força maior que o amor. O Mestre Jesus nos diz que o egoísmo é responsável por males incontáveis que devastam a humanidade. Isso porque todo egoísta se torna avaro, perverso, insensível às necessidades alheias. Vejamos essa pequena história. Então, se o outro tivesse revezado o carregamento da criança junto ali o peito, o teria esquentado. Não é assim que os porcos fazem quando estão com frios? Todos se unem, todos ali trocam calor naquele momento. Já a caridade nos ensina o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo. E a humildade nos liberta das vaidades humanas, nos aproximando cada vez mais na condição de irmãos. Por isso é importante que busquemos sempre a nossa renovação a cada dia, tanto intelectualmente quanto moralmente. E pergunto aos caros ouvintes, mas como evoluir sem a prática da beneficência em nossa vida? Porque essa prática, quando ela é pura e desinteressada, sempre irá nos levar a socorrer o nosso próximo e, sobretudo, irá nos ajudar a nos libertarmos do egoísmo, nos conservando cada vez mais felizes, tanto nessa encarnação como também na vida futura, porque a nossa consciência fica tranquila, ela se sente acomodada por causa do dever cumprido, porque ela nos conclama a nós, a cada um de nós, a exercermos essa fraternidade, além de constituir um dever tanto para o nosso próximo como para nós mesmos. Então, não devemos esperar que o nosso próximo nos peça ajuda. Constitui-se dever de todos nós irmos sempre ao encontro do infortúnio, aliviando as dores e levando alegria onde vemos amargura e desespero. Então, é importante, meus irmãos, que procuremos a cada dia sempre nos renovarmos, termos sempre atitudes reflexivas e nos perguntarmos sempre como estamos utilizando o nosso tempo aqui na Terra. Porque o Cristo nos ensinou que devemos amarmos uns aos outros, porque quando nós vestimos um pequenino ou minoramos a fome de alguém, dando-lhe qualquer tipo de assistência, seja material ou moral, é o próprio Cristo que estamos a fazer, como ele próprio nos asseverou. O egoísta vê apenas a sua dor, seu sofrimento, fecha-se completamente, fazendo do seu próximo um ser invisível. Então, não é à toa que a espiritualidade nos esclarece. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação.
orgulho e egoísmo, tal a da perdição. Então, o egoísmo só irá nos enfraquecer no seio da sociedade. Mas à medida que a vida moral for predominando sobre a matéria, assim, aí tudo vai reluzir sobre cada um de nós. Então, quanto mais nos espiritualizarmos, mais sentiremos prazer em servir aos outros. Por isso, quando o indivíduo chega a dar do seu necessário a alguém necessitado, é porque já está bastante distante do egoísmo, já está mais para o sentimento de religiosidade, de entrega, porque somente assim, dando e doando-se, é que o indivíduo consegue se salvar, se libertar das paixões, desescravizar-se da posse, torna-se íntimo com o bem, e quando tiver que retornar à pátria espiritual, retornará abençoadamente, totalmente desprendido das coisas da terra. Ao abraçarmos a caridade, o ser, nós iremos nos libertarmos disso tudo, dessas mazelas materiais, porque não estaremos mais acorrentados pelas coisas que tanto nos chamam à terra, a essas paixões, a esses gozos. Jesus também nos ensina a dar do que nos sobra, do nosso supérfluo, se for o caso, até mesmo do nosso necessário, estando o outro em situação mais penosa do que a nossa. Observemos que ao longo da nossa caminhada, tivemos muitos exemplos que deixaram eternizada as marcas da caridade. Tivemos aqui Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros espíritos caridosos que conquistaram em sua jornada evolutiva a prática do altruísmo como instrumentos da paz. E essa gigantesca obra do bem que vimos nas diversas instituições de caridade, que soube até que o Instituto Kardecista está completando 100 anos, pertence a Jesus, que nos convida a abrirmos os braços em favor de todos aqueles que precisam, antes mesmo que a fome se transforme em enfermidade e a caridade em miséria extrema. E não exige títulos, canudos universitários debaixo do braço, mas simplesmente a doação de nós mesmos. Aguarda simplesmente a nossa vontade, a nossa ação de servir. Então, meus irmãos, que a doutrina espírita possa cada vez mais trazer rumos libertadores para a nossa consciência, e que possamos cada vez mais seguirmos o Mestre Jesus, que sempre nos deu o exemplo da prática do amor, praticando exclusivamente o altruísmo, e que Deus possa nos abençoar continuamente e que o Mestre nos dê a sua paz. Muita paz para todos. Obrigado, Nicélia. Nicélia, pelas suas reflexões, importantes reflexões acerca do altruísmo e da caridade, que são a mesma coisa, na verdade. Esse amor desinteressado, que se observa crescendo no nosso planeta, não é? Hoje já se observa quando há uma catástrofe, por exemplo, as pessoas já se mobilizam em ajudar umas às outras, né? E certamente, como você falou, ajudando a si mesmo. Tá? Muito bem, como nós falamos no início, Célia, normalmente a gente deixa uns minutinhos, uns 5 minutos, para quem tiver algum questionamento, alguma pergunta. E enquanto você falava, eu dava uma olhada aqui no chat, e tem uma pergunta do Antoniel Ribeiro, eu vou colocar aqui na tela e vou ler para você, para as suas reflexões. Ele diz assim: excelente explanação, Nilcélia. Agora uma pergunta: qual a maior demonstração de altruísmo na doação de caráter material? Quem doa um tostão ou quem doa 1 milhão? Nenhum nem outro. É o coração. Porque se a gente lembrar do óbolo da viúva, né? Jesus falou que ela deu apenas uma moeda, mas ela deu de coração, ou seja, ela tinha dado tudo o que tinha,
Porque tem pessoas que, infelizmente, dizem assim, quanto é que vocês precisam? É de 200 mil, 300 mil? Eu dou, mas não me chame para estar lá dando sopa à criança, cuidando de idoso. Isso não é comigo, até eu dou. Então, ele dá por dar, como se fosse uma obrigação que ele tivesse que se libertar. Mas a verdadeira doação é aquela que a gente doa de boa vontade, de coração, com o nosso sentimento. Que, inclusive, seria... desculpe, aquela historinha do beija-flor, que a floresta estava pegando fogo e ele pegava, né, a água com o bico e ia jogando ali, e os outros animais ficaram espantados. Você acha que você vai resolver essa situação assim? Mas ele estava fazendo o quê? A parte dele. É verdade, excelente exemplo, né? Esse outro exemplo que você nos deu aí, poderíamos comparar com a filantropia, né? Que é diferente de caridade, né? Como você mesmo falou, a caridade parte de dentro, né? É algo, né? É um sentimento propriamente, não o ato em si, né? Mas o sentimento que move o ato, que move a ação, não é? Então, mesmo que quem deu R$1 ou quem deu 200, isso depende da intenção, depende do sentimento que se coloca nisso, como você colocou nas suas belas palavras, Nilcélia. Não temos mais perguntas, mas só temos agradecimentos aqui, muitos agradecimentos, tá? Maria Helena, do Centro Espírita Cristo Redentor, não vou botar todos aqui, ela diz, boa tarde a todos, né? Maria Helena do Cristo Redentor, parabéns pelas reflexões, Nilcélia, tá? Ela está aqui agraciada, né? Sendo beijada dos 10 lados. É verdade, Maria Helena. E deixa eu falar uma coisa rapidinho com você, Paulo, que você falou a respeito da filantropia, né? Isso é muito interessante você trazer, porque tem pessoas que doam dinheiro, né, para as instituições, e tem instituições que lá são aqueles boletos e as pessoas abatem no imposto de renda. Então eu pergunto, isso é caridade? Porque a partir do momento que você doa, recebe aquele boleto e vai abater lá no imposto de renda, já não é caridade, é filantropia. É verdade. É verdade. Então, Nilcélia, só tem agradecimentos, vários agradecimentos aqui para você, tá? Por conta dessas reflexões, né, tão importantes a respeito da caridade, a respeito do altruísmo, a respeito do desprendimento também, que ainda... Né? A renúncia é um sentimento, né, complementando isso tudo que você falou, é uma renúncia, é um sentimento que é pouco cultivado ainda, né? Que é tão importante, inclusive na caridade, você renunciar a si mesmo em prol do outro, né? De forma silenciosa, isso. Como você também falou, né? Sem alarde, né? Sem alto-falantes, né? Sem colocar na mídia, de forma muito silenciosa. Né? E a própria vida do espírita é uma vida de renúncia, quer dizer, do espírito militante, porque para você fazer uma palestra, para você estar lá no centro, você realmente precisa renunciar um pouco das coisas do mundo, porque senão você não faz, você não dá conta. Porque a gente tem o nosso trabalho profissional para dirigir, né? E ainda tem as outras coisas que precisam ser cultivadas para o próprio bem da nossa alma. Muito bem, Nilcélia. Então, se você quiser dar as suas últimas palavras antes da gente encerrar e passar aqui para a prece final, entendeu? Fique à vontade, Nilcélia, viu? Não, eu já falei, eu só queria dizer uma bela de uma mordida aqui na perna. Na hora que eu estava falando, uma formiguinha me deu aqui uma mordida, tá até agora aqui. E eu, para não interromper a fala, eu fiquei aqui. Oh, Deus.